uma pergunta para você. A observância do sábado é uma prescrição de Deus para todo o seu povo ou só para Israel? O que você acha? Vamos aprender aqui nesse vídeo hoje. Fica comigo até o final. E aí, galera, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. É uma alegria ter vocês aqui comigo mais um dia do nosso propósito Paixão pela Palavra. Antes de eu passar para vocês os apontamentos que eu fiz no capítulo 31 do livro de Êxodo, dê o seu joinha abençoado aqui no vídeo do YouTube, inscreva-se nesse canal, faça comentário nos vídeos. Às vezes você achou muito bom, às vezes você achou uma droga e você quer se expressar. A internet é para isso mesmo, é um local para você falar o que sente, o que pensa, o que acha. E essa interação enriquece muito o canal, me dando a possibilidade de aprender com vocês e de interagir com vocês, vai ser uma alegria. Se você tem perfil no Facebook, curta a nossa página no Facebook. Vamos estar bem pertinhos para juntos aprendermos o prazer da leitura da Palavra de Deus. O capítulo 31 do livro de Êxodo é um capítulo para mim muito querido, porque ele apresenta o chamado que Deus fez para Bezalel e Aholiabe, que foram dois israelitas que foram cheios do Espírito Santo para serem capacitados por Deus para poderem estar trabalhando na construção de todos os elementos ali do tabernáculo. Então esse chamado deles, esse texto, ele me apresenta aqui 3 pontos interessantes. O primeiro, Deus chama pessoas para a sua obra. Para mim, que sou um cristão pentecostal, que crê na doutrina reformada, eu creio piamente no chamado de Deus, creio piamente que o chamado vem de Deus, é Deus que escolhe, é Deus que salva, é Deus que elege, e eu acredito que esse chamado é eficaz. E nós vemos aqui no capítulo 31 que a Bíblia nos fala que Deus chamou Bezalel e Aholiabe pelo nome. Então Deus chama e chama pessoas específicas. Aqui era um chamado, obviamente, para o exercício de um trabalho no tabernáculo, mas não existe distinção. Deus não pode chamar para trabalhar se ele não escolheu primeiro essa pessoa para pertencer ao seu povo. Então isso é muito interessante você perceber. E Deus enche eles do Espírito Santo para que eles consigam executar com maestria esse trabalho. Então aqui é um texto bíblico em que pentecostais e reformados vão dar as mãos. Então perceba que esse Deus que chama, que escolhe incondicionalmente, soberanamente, ele também enche com o Espírito Santo para a sua obra. Que Deus nos ajude a desejarmos esse enchimento do Espírito para servirmos na nova aliança que foi consumada com o sangue de Cristo, não no nosso pensamento, na nossa sabedoria, no nosso achismo, mas no poder do Espírito Santo. Só tem resultados eternos no reino de Deus, aquilo que foi feito pelo poder do Espírito Santo, e nós precisamos ter esse sentimento. Se cada vez mais nos humilharmos, buscarmos a face de Deus, fazermos uso da liberdade que foi conquistada na cruz, para buscarmos crescer na intimidade com Deus e nos enchermos dele, com certeza seremos instrumentos polidos que farão a diferença nesse tempo do fim que a igreja atravessa, nesses dias tão trabalhosos que a igreja no Brasil tem passado. Ainda no capítulo 31, nós temos uma prescrição dada por Deus com respeito à observância do sábado pelo povo israelita. Hoje nós vivemos um período, a Era da Graça, um tempo em que Deus uniu na igreja esses dois povos que pareciam nunca poderem se unir, os judeus e os gentios. Então eu vejo que nós vivemos nesse tempo e nós temos dentro da cristandade 2 posicionamentos com respeito à observância do sábado. O primeiro, comunidades cristãs, igrejas cristãs e até seitas cristãs que dizem que a guarda do sábado é obrigatória para os cristãos, porque é uma aliança que Deus fez antes da outorga da lei, a lei por Moisés, e nós temos, principalmente nas igrejas que são protestantes, no próprio catolicismo romano, que é a tradição cristã mais antiga, um pensamento diferente em que a observância do sábado foi substituída pela observância do domingo por causa de ser esse o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a posição que eu tenho para mim. Mas eu observo que nesse texto aqui, ele elucida um pouco essa interpretação, que de fato ele é mais correta. Você vai perceber no capítulo de número 31 que todas as vezes que Deus fala da observância do sábado, ele se refere claramente: essa é uma aliança entre mim
e entre Israel. Observe, por exemplo, no versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto é um sinal entre mim e vós. Quem é vós aqui no texto? O povo de Israel. Isso não inclui os cristãos gentios de forma alguma. Não adianta você querer forçar uma interpretação, não dá, não entra por esse caminho. Observa também no versículo de número 16: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Eu sou um cristão gentio, não sou filho de Israel. Então essa aliança não foi firmada comigo, foi firmada com os israelitas. Observe que esses dois versículos aqui, eles já seriam suficientes, mas o verso 17, ele fecha esse assunto com maestria. Está escrito assim: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Então você observe que, com todo respeito a cristãos sabatistas que possam estar me assistindo, e eu entendo que observar o sábado, não como forma de justificação, mas como uma forma de ter um dia para adorar a Deus, isso não afeta em absolutamente nada o bom plano de salvação. Mas forçar o sábado como um meio de justificação, ou como um fator determinante para a obtenção da salvação, segundo a Escritura Sagrada, é legalismo, e o legalismo nos faz perder de vista a graça bendita do Senhor. Então eu creio que Deus salva o cristão que guarda o sábado, assim como salva o cristão que não guarda o sábado. Mas, biblicamente falando, a igreja não observa mais essa prescrição. Como Paulo disse: ninguém vos julgue pela lua nova, pelos sábados. Não podemos mais usar isso como uma forma de nos separar, porque a cruz de Cristo, ela encerrou de uma vez por todas as leis cerimoniais do Antigo Testamento, estando para nós a lei moral. Guardar um dia não faz parte da moral, é um aspecto cerimonial. O que faz parte da moral é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe. Vejo você amanhã em mais um dia do nosso propósito Paixão pela Palavra. Abraço.